Fala torcedor rubro-negro. Hoje eu trago uma especulação que pode mexer com a forma como o Flamengo se relaciona com a nação e até com o mercado financeiro mundial. Segura essa, o Flamengo poderia estar estudando a criação da sua própria criptomoeda oficial. É isso mesmo, uma moeda digital do Mengão que não só representaria a força da nossa torcida, mas também abriria um novo horizonte de receitas e engajamento global. Antes de mergulhar nessa possibilidade bombástica, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai acompanhar os rumores e ideias que podem transformar o futuro do maior clube do mundo. Torcedor, o universo das criptomoedas já é uma realidade consolidada em diversas áreas. Empresas, bancos e até governos estão se rendendo a essa revolução digital. No futebol, vários clubes europeus já lançaram seus fan tokens, moedas digitais que permitem que torcedores participem de enquetes, ganhem experiências exclusivas e tenham benefícios diretos. Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona, Manchester City, Milan, Atlético de Madrid, todos eles já estão surfando essa onda. Agora imagine o Flamengo entrando nesse mercado, mas de forma ainda mais ousada, não apenas um fan token, mas uma criptomoeda oficial do Mengão. A especulação é que essa moeda poderia se chamar algo como Flaquin ou Mengo Token e seria integrada ao ecossistema do clube. Torcedores poderiam usá-la para comprar ingressos, produtos oficiais, experiências exclusivas e até participar de decisões simbólicas, como escolher a música de entrada do Time ou votar em ações de marketing. Mas não para por aí. A criptomoeda do Flamengo poderia ser negociada em exchanges globais, atraindo investidores de todo o mundo e colocando o clube em destaque no mercado financeiro internacional. Agora, pense no tamanho disso. O Flamengo tem a maior torcida do mundo, com mais de 40 milhões de apaixonados. Se apenas uma parte dessa torcida aderisse à moeda, o impacto seria gigantesco. Seriam milhões de pessoas movimentando o mercado digital do clube, gerando receitas bilionárias e transformando o Mengão em um case global de inovação. Nenhum outro clube brasileiro teria algo parecido. O Palmeiras tem sua estrutura financeira, o Corinthians tem sua torcida apaixonada, mas nenhum deles teria a ousadia de lançar uma criptomoeda oficial com o peso de um Flamengo. E torcedor, essa especulação vai além do óbvio. Com uma moeda própria, o Flamengo poderia integrar o projeto ao futuro estádio tecnológico que falamos no outro vídeo. Imagine pagar o ingresso com o Flaquin, comprar comida e bebida dentro da arena com a moeda do Mengão, ou até ganhar descontos especiais por ser holder da criptomoeda. Isso criaria um ecossistema fechado, mas poderoso, em que cada gasto do torcedor voltaria para o clube em forma de valorização da moeda. Outro detalhe importante seria a possibilidade de programas de fidelidade baseados em blockchain. O sócio-torcedor poderia acumular Flaquins de acordo com sua participação, ir aos jogos, comprar produtos, pagar mensalidade em dia. Esses pontos digitais poderiam ser trocados por experiências únicas, como conhecer o CT, assistir a um treino fechado ou até viajar com o Time em jogos internacionais. Isso fidelizaria ainda mais a nação, transformando o torcedor em um investidor direto do clube. E não podemos esquecer da projeção internacional. Imagine jornais europeus, americanos e asiáticos noticiando: Flamengo lança criptomoeda própria e movimenta bilhões no mercado digital. Isso colocaria o Mengão no radar global, atraindo olhares de investidores que talvez nunca tenham assistido a um jogo no Maracanã, mas que enxergariam na moeda do Flamengo uma oportunidade de lucro e inovação. Claro que surgem especulações sobre parcerias. Empresas como Binance, Coinbase ou até gigantes como a própria Amazon poderiam se interessar em apoiar o projeto. Binance já tem parceria com clubes europeus para lançar fan tokens e o Flamengo, por ser o maior clube da América, seria um parceiro estratégico perfeito. E se Elon Musk, conhecido por movimentar o mercado de criptomoedas com um simples tweet, resolvesse olhar para o Mengão? Não é exagero pensar que a Flaquin poderia virar um fenómeno global, valorizando em poucas horas e colocando o clube nas manchetes do mundo inteiro. Torcedor, vamos imaginar um cenário. Você compra 100 Flaquins a um valor inicial simbólico, digamos R$5 cada. Com o engajamento da nação e o interesse de investidores, a moeda valoriza para R$20. De repente, aquele investimento de R$500 vira R$2.000. Agora multiplica isso por milhões de torcedores.
O Flamengo não apenas teria gerado receita direta com a venda inicial, mas também teria criado mercado vibrante, com sua marca estampada em cada transação digital. E tem mais, a criptomoeda poderia ser usada como forma de financiamento para grandes projetos. Por exemplo, o Flamengo poderia lançar uma edição limitada de Flaquins para levantar recursos para a construção do estádio próprio, para contratações bombásticas ou até para investir em categorias de base. O torcedor não estaria apenas apoiando o clube emocionalmente, mas também financeiramente, de forma direta e transparente. Outro aspecto é a tokenização de ativos. O Flamengo poderia criar NFTs exclusivos relacionados à história do clube. Momentos históricos, como o gol de Gabigol na final da Libertadores de 2019, poderiam ser transformados em tokens digitais únicos e vendidos para torcedores colecionadores. Esses NFTs poderiam ser comprados com Flaquins, criando ainda mais demanda pela moeda e valorizando o ecossistema rubro-negro. E não podemos esquecer da rivalidade. Se o Flamengo lançasse sua própria criptomoeda e ela fosse um sucesso mundial, os rivais ficariam para trás. Seríamos o primeiro clube brasileiro a dominar o mercado digital, deixando Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Atlético MG comendo poeira. A mística rubro-negra ganharia uma nova dimensão, não apenas dentro de campo, mas também no universo da tecnologia e das finanças. Torcedor, só de imaginar tudo isso já dá arrepio. Uma moeda do Mengão circulando no mundo inteiro, valorizando, movimentando bilhões e aproximando ainda mais a nação do clube. O Flamengo sempre foi pioneiro em se transformar em potência e esse seria mais um passo ousado em direção ao futuro. E antes de encerrar essa primeira parte, eu preciso reforçar, isso é especulação, mas é uma especulação que faz todo sentido. O Flamengo tem a maior torcida, a maior marca, a maior visibilidade. Se existe um clube no Brasil com capacidade de lançar uma criptomoeda de sucesso, esse clube é o Flamengo. E se esse projeto sair do papel, torcedor, prepare-se, porque o Mengão vai dominar não apenas os gramados, mas também o mercado digital. Agora é hora de pensar grande. Quais seriam os efeitos reais dessa inovação na vida do Flamengo? Vamos começar pelo impacto nas contratações. Torcedor, se o Flamengo lançar uma criptomoeda que de fato movimenta bilhões, isso abriria uma fonte de receita nunca vista antes no futebol brasileiro. Com esse dinheiro, o Mengão poderia ir ao mercado com ainda mais força. Imagina a diretoria anunciando: parte do valor arrecadado com a venda da criptomoeda será investida em reforços de peso. Isso poderia bancar salários milionários e contratações de nível europeu. Pensa em craques como Neymar voltando ao Brasil para vestir o manto sagrado, financiados em parte pela valorização da Flaquin. Ou jovens promessas internacionais escolhendo o Flamengo como destino, não apenas pelo salário, mas pela projeção que o clube teria com esse movimento global. A criptomoeda transformaria o Flamengo em um clube competitivo não só na América do Sul, mas no mundo inteiro. Outro impacto gigantesco seria no sócio-torcedor. Hoje, o programa já é importante para as finanças do clube, mas imagine se ele fosse totalmente integrado à criptomoeda. O torcedor poderia pagar sua mensalidade em Flaquins, acumular recompensas digitais, trocar por ingressos ou experiências exclusivas. Mais do que isso, o sócio-torcedor poderia se tornar um investidor, vendo sua participação no clube se valorizar à medida que a moeda cresce no mercado. Isso fidelizaria ainda mais a nação, transformando paixão em investimento real. E a bilheteria? Torcedor, pense comigo, o Flamengo poderia vender ingressos exclusivamente em Flaquins. Isso não só aumentaria a demanda pela moeda, como também criaria um ecossistema fechado, onde cada jogo seria uma oportunidade de movimentar o mercado digital do Mengão. Se o valor da moeda subisse, o torcedor que comprou antecipadamente veria vantagem. E se caísse, o clube ainda assim teria garantido a receita inicial. É um ganha-ganha impressionante. O marketing internacional também seria impactado de forma absurda. Hoje, o Flamengo já é conhecido em vários cantos do mundo por sua torcida gigantesca e pelos títulos recentes. Mas com uma criptomoeda própria, o clube estaria entrando em um mercado globalizado, onde investidores da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos poderiam se interessar em participar do ecossistema rubro-negro. Isso significa que o Flamengo não estaria apenas conquistando torcedores, mas também investidores internacionais, que passariam a ter interesse direto no sucesso do clube.
Agora, vamos falar de parcerias tecnológicas. Com a criação de uma moeda digital, o Flamengo poderia se associar a empresas gigantes do setor de blockchain e criptomoedas. Binance, Coinbase, Crypto.com, todas essas plataformas têm interesse em se associar a grandes marcas esportivas. O Flamengo seria o parceiro perfeito, maior torcida do mundo, mercado emergente e potencial de crescimento infinito. Isso geraria não apenas receita direta, mas também credibilidade no cenário internacional. E se o Flamengo fosse ainda mais ousado e transformasse sua moeda em uma forma de financiar infraestrutura? Torcedor, imagina o clube lançando uma edição especial de Flaquins para bancar a construção do novo estádio tecnológico que comentamos em outro vídeo. Cada torcedor que comprasse a moeda estaria, literalmente, ajudando a levantar a nova casa do Mengão. E quando o estádio ficasse pronto, quem participou poderia ter benefícios vitalícios, descontos em ingressos, prioridade em eventos ou até assentos exclusivos. Isso uniria ainda mais a torcida em torno do projeto. Outro detalhe que não podemos esquecer é a tokenização de ativos históricos. O Flamengo tem uma história riquíssima, cheia de momentos inesquecíveis. Cada um desses momentos poderia virar um NFT comprado e negociado com a moeda do Mengão. O gol do Pet contra o Vasco em 2001, a arrancada do Gabigol em Lima em 2019, as defesas de Raul em 1981, tudo isso poderia ser transformado em tokens digitais únicos, colecionáveis para os torcedores. Isso criaria um mercado paralelo de memórias rubro-negras, que só aumentaria o engajamento e a receita. E, torcedor, agora vamos falar de rivalidade. Se o Flamengo lançar sua criptomoeda e ela se tornar um sucesso mundial, nenhum rival teria condições de competir nesse nível. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos ficariam para trás. A Flaquin não seria apenas uma inovação financeira, seria também uma arma simbólica, mostrando que o Mengão está à frente de todos em visão de futuro. Isso aumentaria ainda mais a mística rubro-negra, colocando o clube em um patamar inalcançável no cenário nacional. E como ficaria a imagem do Flamengo perante a FIFA e a Conmebol? O clube seria visto como pioneiro, como referência em inovação e tecnologia. Isso poderia abrir portas para o Mengão sediar eventos internacionais, ser usado como exemplo em palestras globais e até influenciar outros clubes a seguir o mesmo caminho. O Flamengo seria, literalmente, o clube que redefiniu a forma como o futebol se relaciona com os torcedores no século XXI. Mas claro, nem tudo seriam flores. Uma iniciativa desse porte traria riscos. O mercado de criptomoedas é volátil e oscilações poderiam impactar a confiança dos torcedores. Além disso, seria preciso criar uma estrutura de governança muito bem organizada para garantir transparência e segurança. O Flamengo teria que investir em tecnologia, em parcerias sólidas e em comunicação para explicar cada passo do projeto à torcida. Mesmo assim, o potencial é gigantesco. Torcedor, imagina o Flamengo se transformando não apenas em um clube de futebol, mas em um ecossistema digital global, com sua própria moeda, sua própria plataforma de engajamento e milhões de pessoas envolvidas diariamente com a marca rubro-negra. Isso seria algo sem precedentes no esporte mundial. E tem mais, a criação de uma criptomoeda poderia aproximar ainda mais o Flamengo de investidores bilionários. Já pensou em um Elon Musk ou um Jeff Bezos olhando para o Mengão como oportunidade de expansão? Não seria nada impossível. Esses empresários já estão ligados ao mercado do blockchain e veriam no Flamengo uma chance de unir paixão, tecnologia e mercado emergente. Antes de encerrar, torcedor, eu preciso reforçar, a especulação sobre a criação de uma criptomoeda do Flamengo não é apenas um sonho distante. É algo totalmente plausível e que, se colocado em prática, pode transformar para sempre a história do clube. Seríamos pioneiros no Brasil, referência no mundo e líderes de uma revolução que mistura esporte, finanças e tecnologia. Por isso, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar acompanhando cada rumor, cada especulação e cada ideia que pode levar o Flamengo a um patamar ainda mais alto. O futuro é digital, torcedor, e o Flamengo pode ser o protagonista dessa nova era.